Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Growcast. Eu sou Renata Lana e hoje vamos falar sobre crimes que têm afetado milhares de mulheres, o Deep Nude e Deepfake. Para quem não conhece, o Deep Nudes são imagens falsas que mostram pessoas nuas, criadas por inteligência artificial a partir de fotos normais, sem o consentimento das vítimas. Já o Deepfakes são vídeos manipulados que podem colocar o rosto de uma pessoa em situações constrangedoras ou criminosas. Nas últimas semanas, com a chegada das inteligências artificiais chinesas, como o DeepSeek, a OpenAI decidiu antecipar o lançamento de várias ferramentas que estavam programadas apenas para os próximos meses. E essa corrida tecnológica nos traz duas questões urgentes. A população está realmente preparada para ter acesso a tantas ferramentas de IA em tão pouco tempo? E a nossa justiça está conseguindo se adequar a essa nova realidade? Para discutir esse tema, recebemos hoje a delegada da Polícia Civil e deputada estadual Sheila. Ela que tem uma trajetória marcada pela defesa dos direitos das mulheres e combate aos crimes cibernéticos, inclusive foi vereadora mais votada da história de Juiz de Fora em 2016. Hoje, como deputada estadual em Minas Gerais, tem focado seu trabalho no combate à violência contra mulheres, pedofilia e crimes digitais. Em 2023, ela propôs um dos primeiros projetos de lei do Brasil sobre crimes envolvendo o IA. E, recentemente, ela mesma foi vítima de ameaças envolvendo Deep Nudes, o que demonstra como esse problema tem se tornado cada vez mais comum. Deputada Sheila, quero te agradecer por estar aqui participando do podcast Growcast para a gente falar sobre inteligência artificial, sobre o seu projeto de lei. Eu que agradeço, Renato, pelo convite, pela oportunidade, Para mim, realmente é uma oportunidade estar aqui, conversando com você, uma pessoa que é especialista nessa área e eu tenho certeza que a gente tem mais a aprender. Eu sempre vejo o avanço tecnológico, principalmente, como algo positivo. Melhora muito. Se a gente puder pensar aqui, por exemplo, qualquer smartphone hoje tem mais tecnologia do que os computadores da NASA, da época de quando eles levaram um homem à Lua. Então, a gente já evoluiu muito e a gente tem que ter a concepção, a mente aberta para saber que essas tecnologias elas podem ajudar muito, elas podem ajudar na área da saúde, na medicina, para diagnosticar doenças cada vez mais cedo, que é o que vem acontecendo. Pode ajudar muito na área da educação também, facilitar a forma de aprendizado, de ensino das crianças aí, dos adolescentes, na prevenção de crimes, na captura de criminosos. Pode ajudar também na questão da investigação, mais ferramentas para a gente estar identificando, inclusive, quem faz o mau uso dessas tecnologias. Então, quanto mais tecnologias nós temos para descobrir quem faz mau uso das tecnologias, é melhor para todo mundo. E, enfim, ela ajuda em todas as áreas, são áreas inimagináveis. Eu acho que coisas que nem consigo ter essa dimensão ainda, mas a gente sabe que na construção civil, em todas as áreas, a tecnologia, inclusive a inteligência artificial, tem ajudado e eu vejo isso de forma muito positiva. E o que me assusta, muitas vezes, é o mau comportamento dos seres humanos, de algumas pessoas. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que a sociedade está preparada para esse avanço? É porque com a chegada das inteligências artificiais da China, especificamente, a DeepSeek, que furou aí muitas bolhas, e logo depois ainda veio a Ken, que é da Alibaba, isso fez com que as empresas de tecnologia dos Estados Unidos começassem a disponibilizar ferramentas que estavam programadas para eles soltarem daqui 1 ano, 2 anos. Então, isso acelerou muito o avanço da tecnologia. Na sua opinião, a sociedade está preparada para isso? Eu acho que não. A sociedade não está preparada, mas precisa se preparar. E eu acho que é a oportunidade da gente estar cobrando, inclusive dos governos, seja federal, seja estadual, seja no âmbito municipal, para que eles se evoluam também, para que se modernizem, que pensem nessas questões, porque pessoas ruins, elas existiam e sempre vão existir. Sim. O que nós não podemos deixar é que essas pessoas ruins estejam aí a 1 quilômetro na nossa frente, chegando primeiro nas tecnologias e fazendo mau uso para quê? Para que essas tecnologias fiquem mal vistas, muitas vezes pela população, e que as pessoas criem ali um ranço, um receio até de aprender sobre elas. Que nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, a gente tem que estar sempre ali, lado a lado com essas pessoas ruins, ou se estivermos ainda, que seja um passo atrás, mas não 1 quilômetro para trás, Então, eu acho que o ser humano precisa se aprimorar e se aperfeiçoar mais. E até uma forma de fazer com que as pessoas busquem conhecimento.
Sim. Porque hoje quem não buscar conhecimento vai ficar para trás. A gente não tem como parar a tecnologia porque a pessoa não quer buscar conhecimento. Essa é a minha opinião. O que a gente pode controlar? A evolução da inteligência artificial a gente não controla. Então, a gente sim tem que se atualizar, porque não é futuro mais. É presente. É hoje. Bom, Sheila, você estava falando com relação ao comportamento de pessoas de má índole. Você passou por isso com a Deep Nude, você foi ameaçada e acho que foi por causa disso que você criou o projeto de lei. Explica pra gente. Não, esse projeto de lei eu já tinha criado já há algum tempo, eu nem me lembro a data. 2023. Foi em 2023 e a gente vem constantemente falando sobre isso. Eu fiz até a parceria com um deputado federal, o delegado federal Marcelo Freitas. E ele entrou com o mesmo projeto, só que trazendo ali as tipificações penais, no âmbito criminal mesmo, para que exista algo, né, na legislação brasileira para penalizar quem age criminosamente utilizando essas ferramentas aí de inteligência artificial ou não, da internet de uma forma geral, mas nesse caso específico, os deep nudes, porque é algo que gera muito impacto e fere demais a intimidade da pessoa. Sim. É horrível. Então, ele entrou lá já com o projeto de lei lá em Brasília, está tramitando, e o nosso, como é a nível estadual, fica ali num campo mais restrito. Né, a questão da fiscalização, de pessoas que estão ali criando ferramentas específicas para produzir o Deep Nudes, né, porque eles adaptam outras ferramentas e criam ferramentas ali específicas para a produção desses Deep Nudes. Então, nós colocamos ali uma proibição disso e da comercialização dessas ferramentas, da utilização, multa, né, que é o que nós podemos fazer, e também ali a questão da obrigatoriedade do Estado promover capacitação. A gente precisa promover essas capacitações. Não tem como deixar as pessoas simplesmente assim, boiando, sem saber o que está acontecendo. E qual que é a sua orientação, por exemplo, eu fico imaginando uma adolescente. Tudo bem que agora você está valendo já uma lei proibindo o uso de celular na escola. Eu acho que, de certa forma, isso já ameniza um pouco, mas não impede. Não. Então, imagine uma adolescente tendo ali a sua imagem, vídeo ou foto, sendo replicada quase que imperceptível, porque do jeito que está evoluindo a inteligência artificial, nós temos um olhar apurado. A gente consegue ver quando é realmente manipulado. Mas a população em geral vai achar que aquilo é real. Vai realmente achar que a pessoa está ali nua. Como que os pais devem se posicionar? Como que faz para denunciar? Então, eu que já sou uma mulher madura, eu confesso que eu fiquei bastante abalada com a situação, eu não esperava que fosse acontecer comigo. A gente acompanha aí tantos casos e recebi essa mensagem, né, do criminoso. Ele mandou para mim, pelo Instagram, fotos de mulheres vestidas, depois mandou as mesmas fotos com a mulher nua. E depois ele falou, você não vai falar nada sobre isso, né? Você que é contra, me afrontando, você vai ser a próxima se nada fizer. Aí, minutos depois, ele enviou algumas fotos minhas antigas, sabe? Até com outras pessoas. E engraçado que eu percebi ali, vou até entrar um pouco na linha de investigação, que todas as fotos que eu apareci, sempre acompanhada de outras mulheres, e sempre mulheres de igreja evangélica. Então, provavelmente conhece essas mulheres, porque não tinha menção a isso, onde essas fotos estavam publicadas. Então, ele falou, ainda assim, não vai fazer nada. Depois de alguns minutos, ele mandou essas fotos. Todas nós nua, né? Com poses ali e tal. Ele chegou a mandar para você? Mandou. Não fui eu que abri o arquivo que ele mandou, foi a minha assessoria. Eu não quis ver. Eu vi as outras, mas a minha eu não quis ver. Foi algo que me agrediu tanto. Sim. Que eu não quis olhar, sabe? Eu não sei nem explicar. Você imagina a cabeça de uma adolescente de uma escola, gente. Imagina a cabeça dessa adolescente. É porque ela não tem o controle emocional que a gente tem, digamos assim. E a gente já fica abalado. Imagina uma adolescente. O primeiro caso, se eu não me engano, aconteceu nos Estados Unidos, de meninos de escola que fizeram isso com as adolescentes lá. E depois, um que eu acompanhei bem de perto aconteceu no Rio de Janeiro, de 2 adolescentes, uma escola privada. E esses 2 adolescentes fizeram montagens das amigas, né, como se elas estivessem nuas e tal. E foi logo no início de tudo, onde a grande maioria das pessoas sabiam nem que existia essa possibilidade. E essas fotos circularam para todo lado, e essas meninas ficaram com depressão, elas sofreram muito bullying, muito cyberbullying, muito. E foi um problema gigantesco. A escola acionou a justiça, foi parar na justiça e tal. Mas aí o questionamento que eu faço, né, que o problema não está na ferramenta, o problema está naqueles adolescentes acharem que têm o direito de fazer isso, uma maldade tão
grande com as colegas de sala de aula. Pessoas que eles convivem diariamente. Cadê a empatia desses meninos? Sim. Que é isso, gente? Como que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? Você está ali todos os dias, durante várias horas por dia, convivendo com aquelas meninas ali. E você ter coragem de fazer isso, perturbar a vida, a cabeça, o emocional das meninas e tal. E precisou da polícia investigar para poder chegar até esses adolescentes. Eles, obviamente, que eles não confessaram e nem disseram nada. Mas se engana quem pensa que não tem como descobrir, porque tem, e nem é tão difícil assim. E os pais precisam tratar esses meninos. Precisa de passar por um processo ali de saúde mental, um acompanhamento especializado, porque é uma falha de caráter muito grande. Eu vejo isso, a mesma falha de caráter, que aí já não é a questão da produção de PNUDs, de adolescentes, mas daqueles jovens estudantes de medicina também, que tiraram seus órgãos genitais para fora num jogo de vôlei das amigas, num ato ali de masturbação coletiva, como se aquilo fosse normal, como se eles tivessem o direito de desrespeitar as amigas de faculdade de medicina, né? Ali daquela forma. Isso é ato de misoginia, de desvalorização da mulher. É uma falha que está acontecendo ali na formação desses meninos, na formação dos nossos jovens do Brasil, inclusive. Exatamente. E quando você falou que não vê caso, ainda não soube de caso contrário, eu também não. Isso realmente surpreende. Por exemplo, como que eu vi como que funciona essa inteligência artificial? Porque eu tenho amigos programadores, desenvolvedores de inteligência artificial. Mas eu pedi para eles me mandarem um link, eles não passaram. Eles fizeram uma ligação por vídeo e aí me mostraram como que funciona. Parece que há uma proteção. Não falaram isso, né? Mas eu entendi. Não, você pode denunciar, não vou te passar, isso fica só entre a gente. Isso é um absurdo, eles ficam compartilhando em todas as idades. Todas as idades. A gente deu foco aqui aos jovens, porque a gente compreende, mas não concorda. Compreender é uma coisa, concordar é outra. Compreende que eles ainda estão em uma fase de amadurecimento, de evolução emocional. Mas um cara de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos fazer isso? E aí, ano que vem, é ano de eleição. Agora vamos entrar nesse ponto. Com tantas mulheres se candidatando, né? Realmente é até incrível, né? Cada vez mais está tendo essa evolução. Existe alguma forma de se proteger, de denunciar? Como evitar? Como agir? É muito difícil a gente conseguir evitar, né? Eu acho que esse tipo de trabalho que você está fazendo aqui é importante. Levar informação para as pessoas, né? Porque se as pessoas souberem que essas coisas acontecem e que não necessariamente aquela imagem é real, diminui um pouco o impacto na vida daquela mulher. Ano que vem já está aí. Uma eleição, você chega numa cidade, dá o exemplo da São Geraldo, 90% da população lá que recebeu um DIP nudes de uma candidata feminina, ela vai chocar e não vai saber e nem acreditar, porque é muito bem feito, né? Hoje já está bem feito. Imagine ano que vem. A informação precisa chegar. As pessoas precisam saber que aquilo existe. É como coisas, por exemplo, no passado, quando eu era estudante, até no ensino médio, que era o 2º grau, os alunos podiam fumar no pátio da escola, cigarro. Os professores fumavam na escola. Tinha professores que fumavam dentro da sala de aula. Nossa! Tinha médicos que fumavam no consultório, atendendo os pacientes. Podia fumar no avião. Tinha uma cortininha para separar as pessoas que fumavam dentro do ônibus de viagem. Caramba. Todo mundo fumava em todos os lugares, era um inferno para quem não tolerava aquilo. Sim. Hoje, se a gente contar isso para os nossos filhos, eles vão falar, mentira, não é possível. Sim. Eles viram que era uma coisa ruim, que estavam prejudicando e tal. Então a gente sonha em chegar lá para os meus netos e falar para eles, vocês sabiam que quando o seu pai era pequeno, podia levar celular para a escola? E ele falar, mentira. Né? Para as pessoas assim entenderem que isso aqui não é algo inofensivo. Não. Tem um mundo aqui dentro, um mundo inteiro de tudo quanto há dentro de um smartphone. Então, as pessoas precisam entender, né, o limite das coisas. E eu acho que com a inteligência artificial é a mesma coisa. A gente precisa se adaptar a ela, não precisa excluir, igual os telefones celulares. Isso é muito útil. Eu trabalho, minha vida está aqui. Sim. E trabalho, se eu não tivesse isso aqui, seria muito mais difícil. É a nossa principal ferramenta hoje em dia. Principal ferramenta. Então, eu preciso, mas a gente precisa saber usar
direito. A gente precisa saber usar para que a gente não perca o direito de fazer as coisas. Você falou da conscientização, eu acho isso muito importante realmente. Você falando que antigamente poderia fumar e tal, faltava também leis, mas também faltava bom senso das pessoas, Total. o pensar na outra pessoa. Então é a mesma coisa hoje, quando as pessoas receberem uma foto, um nude de uma mulher, vamos falar de mulher porque isso é quase unanimidade, eu nunca ouvi falar de homem. Bom, mas enfim... Procura saber se isso é verdade. Entre em contato. Hoje todo mundo tem rede social, gente. Se a pessoa não tem, tem algum parente ali, algum conhecido. Manda e fala, cara, você tá sabendo disso aqui? Olha só, recebi isso no grupo do WhatsApp e tal. Porque, gente, vamos ser sinceras, tá? Vou falar com vocês. Você pode ser a próxima. Foi o que ele me falou. Então, se a gente se unir, porque nós somos maiorias, Com né? certeza. Então, se a gente se unir, chegou uma foto de uma mulher, gente, procura saber. E aí a gente falou sobre evitar. Eu escutei, eu vi uma entrevista e não concordei. Não coloque fotos nas redes sociais, o seu filho, sua, porque você está facilitando, né, o Deep News. Mas eu trabalho com isso, você trabalha com isso. Não tem condição. Hoje, as redes sociais são, sim, uma das maiores ferramentas de trabalho. Então, como que a gente não vai postar? É bom, assim, evitar colocar fotos, até amigas minhas e tal, com perfil aberto, que postam na foto do neném peladinho tomando banho. Sim. Aí a criança de biquíni, essas coisas, meio que exagero, né? Até porque expõe demais. Sim. Ele pode sofrer, inclusive, as coisas se eternizam e, sei lá, daqui a alguns anos na escola, alguém pega aquela foto dele peladinho e fica zoando, fazendo cyberbullying e tal, né? Sim, nesse ponto concordo. A gente também tem que ter, como mãe, tem que ter o bom senso de não fazer os nossos passar ridículo, né? Sim. Mesmo porque tem a opção ali do Close Friends, né? Para os amigos. Exatamente. Então, ali para os familiares dos amigos, você pode expor, né? Mas... Até porque eu penso que nós não podemos naturalizar a nudez na internet. A gente não pode naturalizar isso. E a gente sabe que os pedófilos criminosos que agem ali no meio digital, eles estão tentando naturalizar através da inteligência artificial, do deepfake, no caso, que nem é necessariamente o deep nudes, mas eles ficam criando muitas imagens de meninos de sunguinha, meninas de biquíni ou só de calcinha, bebezinho pelado. Para quê? Para naturalizar. Então já tem muito, então o que tem em colocar, sabe? E as pessoas vão achando que é normal e não é normal. Essa visão eu já não tinha com relação à pedofilia. E não é normal, só porque a criança e o adolescente, ele tem direitos também. Ele não é a propriedade dos pais, igual muitos pensam. Ele tem os direitos, direito à imagem, inclusive. Qual o direito que eu tenho de expor o meu filho desse jeito ali? Será que ele quer ser exposto desse jeito? Sim. Né? Será que isso não vai gerar ali algum comprometimento psicológico para ele, alguma zoação, alguma coisa nesse sentido? Então, é o bom senso que você falou. A palavra ali é ter o bom senso e não naturalizar essas coisas. E quando a gente vê uma situação dessa, eu orientei, bom, na minha opinião, é o que eu faria. Já alertar a pessoa, mandar ali, se eu tiver o WhatsApp ou o direct do Instagram, mas procurar a polícia, qual outro método que a gente tem? Eu acho que, por exemplo, você viu, de algum conhecido, alertar a pessoa. Eu sempre falo assim, nós precisamos sermos mais humanos. Sim. Você se incomodar realmente com a dor do outro. Foi o que você falou aí, de avisar, mas tem gente que não. Vai lá e... não, vamos espalhar. Exatamente. Fofoca. Primeira coisa, compartilha. É a falta de caráter também da pessoa, né? De empatia, de amor ao próximo, isso está faltando muito. E acho que a melhor forma de refletir sobre isso é se colocar no lugar da pessoa. Não é? Se você se coloca no lugar da pessoa, você imediatamente muda o comportamento. Muda. É muito fácil, né? A pessoa falar o que quiser pela internet. Aí eu já vi alguns experimentos sociais, não sei se você já viu, que ele coloca ali uma imagem de uma pessoa acima do peso, né? Às vezes... com alguma diferença e tal. E colocam vários comentários, assim, as pessoas chamando sua gorda, sua feia, você é isso, você é aquilo, as pessoas xingando ela. Aí na historinha conta que ela tá com depressão e tal, outros falam assim, se corta, se mata. Sim. Adolescentes. Sim. Aí eles fazem esse experimento, chamam ali um grupo de adolescentes e pedem para que eles leiam aqueles comentários. Aí eles ficam rindo, brincando e lendo. Aí daqui a pouco a pessoa própria real entra ali na frente. Aí o apresentador fala, agora vocês continuem lendo, só que olhando nos olhos dela. Um ou outro faz. 90% recua, não. Imagina. Só que as pessoas não sabem. Ali ela não está se sentindo mal em atacar e fazer maldades com a outra atrás da tela de um computador ou de um celular. Mas ela não consegue se colocar no lugar daquela pessoa que está lendo aquilo e angustiada, sem saber quantas mais pessoas vão ler, qual foi o alcance daquilo, todo mundo falando aquilo dela,
e a pessoa muitas vezes já está mal, vai ficar muito pior. E você pode ser responsável, ou ser um dos responsáveis pela morte de alguém, entendeu? Pela doença de alguém. Então, nem que seja uma pessoa famosa, não é porque ele é famoso que ele está exposto a isso. É se colocar realmente no lugar do outro, acho que falta isso. Aí vamos refletir lá nos nossos tempos. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador, enfim. Mas já tinha esse comportamento do ser humano, que era a rodinha das vizinhas, que passava uma pessoa na frente e falava. E aí, agora, hoje, temos internet, temos celular. Então, na época, a gente nem sabia, muitas das vezes, a gente nem sabia o que falavam. Até hoje também, graças a Deus, né? Mas agora o impacto com rede social é totalmente diferente. E aí você destacou o comportamento dos adolescentes, porém, são todas as idades. Todas as idades. Aí eu já ouvi tantos comentários, eu estou evitando a inteligência artificial porque está muito poluído. E a gente também falou isso você também falou sobre inteligência artificial. Não são as ferramentas, são as pessoas. E aí, comparando a décadas atrás, o mesmo comportamento de falar do outro, a questão é que a consequência hoje é infinitamente maior. Então, fazer uma campanha de conscientização, as mulheres principalmente, que são as que mais sofrem, se a gente se colocar no lugar da outra, a gente se une e diminui isso aí. É verdade, eu também penso assim. E uma coisa super importante também é que a gente cobrar que o nosso Congresso Nacional se modernize. Porque eles estão lá para fazer leis. E principalmente a questão das legislações criminais, das penais, não anda. É tudo muito travado, é tudo muito atrasado. Sabe, o Código Novo de Processo Penal está lá há anos. Anos e anos e anos. Então, a justiça é uma justiça emperrada. Muitas vezes não é a culpa deles, porque é um rito moroso, é um rito que não tem nada a ver com a tecnologia que nós temos hoje. Se eles não precisassem cumprir aquele ritual que está ali no Código de Processo, que o Código de Processo Penal ele fala como deve ser exatamente o processo. Só que hoje nós temos processo eletrônico. Sabe? Já acelera. E acelera. E nós temos como agilizar ainda muito mais. Nós temos como utilizar tecnologia. A própria inteligência artificial pode facilitar absurdamente na leitura dos processos. E assim, até na captura de tudo. Então, precisa se modernizar. O nosso Código de Processo precisa se modernizar. Eles precisam legislar mais. Porque hoje nós temos um vácuo, um vazio. Por exemplo, uma pessoa que faz ali um deep nudes, ele pode, inclusive, ser inocentado na justiça. Porque cadê o artigo de lei para dizer que a conduta dele é uma conduta criminosa, que causou um impacto social, que causou um dano para uma pessoa e que ele tem que ser responsabilizado por isso e o quanto da pena ele vai receber por ter feito aquilo? Cadê? Nós não temos, sabe? E tá lá isso, desde 2023 não anda. Sim, e isso me preocupa também, deputada, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Por exemplo, ano passado a minha voz foi clonada, mas tudo bem, foi por um marqueteiro muito honesto que entrou em contato comigo e pagou pelo meu serviço. Mas nos Estados Unidos, em 2022, um casal de locutores tiveram as vozes clonadas. Eles descobriram, entraram em processo e até hoje a justiça americana não conseguiu chegar a um resultado. Porque como provar? Para mim é meio óbvio, bem óbvio. Mas, enfim, para a justiça, ela pode entender no que é clonado, o locutor fez uma interpretação, uma entonação diferente. Então, isso é muito preocupante, gente. Cadê o perito criminal que vai atestar o laudo dizendo que realmente é uma voz? Porque ele não tem os equipamentos para isso. Exatamente. Ou não tem um treinamento para isso, não tem as ferramentas para isso. Exatamente, e isso que me preocupa, porque, no caso, agora mencionei os Estados Unidos. O tanto que está evoluindo a inteligência artificial lá, por que também não evolui as leis? Porque acaba também que facilita, né, os outros países. Sim, com certeza. Modelo. Vira modelo, exatamente. Só que lá, assim, eles ainda têm um nível de escolaridade melhor que o nosso, ainda têm estrutura policial melhor que a nossa, né? E aqui acaba que a gente fica um pouco mais prejudicado ainda. Né, por essa falta de evolução. Pois é, então por isso que a gente reforça que enquanto a justiça não agiliza-se esse processo, cabe a gente tentar nos proteger. Nos proteger e conscientizar as outras pessoas, né? Exatamente. Para que eles se protejam e orientem principalmente os filhos. Eu falo sempre de criança e adolescente porque eles são a base, né? Eles vão se tornar adultos que vão criar filhos. Então, assim, sendo uma pessoa decente, né, que pense no outro, ele vai passar esses valores ali para frente, que é tão importante. O trabalho nas escolas é importante
trabalho na família também. Sim, exatamente. Os pais também têm a sua responsabilidade. Com certeza. Comportamento é referência para eles, É, exemplo. uai. Deputada, a gente está chegando ao final do programa. Quer destacar algum ponto? Então, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com você e deixar um pouquinho também da nossa contribuição. E dizer que eu acho que um dos segredos é a gente focar realmente na questão da educação. Eu trabalho em um projeto já há 17 anos, chama o Projeto Escola Consciente, onde a gente está levando, né, para as crianças e para os adolescentes, já esses anos todos, orientação. Como se proteger de criminosos, como também não se envolver em confusões, vamos dizer assim. Né? Muitas vezes, por falta de orientação, eles acabam se envolvendo em coisas que não precisavam se envolver. Então, essa é a alma do Projeto Escola Consciente, essa é a alma. E durante esses anos todos, né, a gente pôde perceber a evolução, como tudo mudou de forma tão rápida. Então, eu comecei falando sobre problemas pontuais, domésticos, a violência doméstica, aquilo que acontece dentro de casa, a pedofilia, mas depois eu já tive que entrar tudo para a internet e hoje a gente já está falando sobre a inteligência artificial e falando sobre isso. Então, assim como até, né, os trabalhos de conscientização se evoluem, se modernizam, a gente também precisa evoluir, se modernizar para estar orientando esses meninos, porque amanhã é eles que estarão, né? Orientando as outras pessoas para a gente ter aí um país melhor, um mundo melhor. Que fantástico esse projeto. Existe há 17 anos, 17 né? anos já. Nas escolas públicas. Escolas públicas, particulares. Aí acaba que eles chamam também igrejas e centro comunitário. É um trabalho voluntário que eu faço. Quando eu tenho oportunidade, assim, que encaixa a agenda, eu faço questão de ir. Porque, assim, eu sou apaixonada por isso e eu acho que dá muito resultado. É um trabalho que a gente não consegue mensurar o resultado que ele deu em números reais, porque é um trabalho de prevenção. Então, a prevenção, você não consegue saber quantas crianças foram abusadas, mas pelo menos elas contaram, ou deixaram de ser abusadas porque conseguiram identificar ali o início daquela situação, ou meninos que chegaram a ser aliciados no primeiro contato pelas redes sociais, mas já estavam espertos e não adentraram, porque é muito fácil fazer isso, não mergulharam ali, né, nesse submundo. Então, assim, isso a gente não consegue mensurar, mas se pelo menos uma pessoa foi salva, já valeu a pena. Nossa, tenho certeza que está salvando, valeu né? demais. Fantástico esse projeto. Muito obrigada, deputada, pela sua participação. E o programa está aqui, de portas abertas, sempre que precisar. Vai ser um prazer. E o Growcast fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.